Meu pai topou me entregar para o agiota dele em troca de quitar a dívida. Minha tia jurou que ia me ajudar a fugir, até eu ouvir aquela ligação. Ela estava lá, na véspera do casamento marcado. No dia em que fiz 17 anos, meu pai avisou que eu tinha exatamente um mês para casar com o agiota dele, Olaf Snakaloff, ou então ele deixaria que o cara cobrasse a dívida do jeito que quisesse. Meu pai sempre teve problema com o jogo, mas eu achava que ele sabia o que estava fazendo. Pelo jeito não era bem assim, porque ele devia $300 mil para Olaf, e a dívida só crescia com os juros. O Olaf está disposto a perdoar tudo se você casar com ele, disse meu pai. Ele tem sido bem paciente com a gente. O nome dele me soou familiar na hora. Eu já tinha visto Olaf uma vez, quando ainda tinha 14 anos. Ele apareceu lá em casa para um jantar de negócios, como meu pai chamou. Forte demais, dentes amarelados de tanto fumar, bem russo mesmo. E sempre que achava que eu não estava olhando, eu sentia os olhos dele em mim, me analisando de cima a baixo. Perguntou sobre meus planos para o ensino médio, quis saber se eu estava namorando alguém. Meu pai ficou nervoso, deu uma risada forçada e mudou de assunto. Agora, 3 anos depois, tudo se encaixava. O contrato de casamento já estava pronto. Eu teria que morar com Olaf e ter filhos com ele em até 2 anos. Enquanto meu pai falava, eu só pensava no que poderia dizer à polícia para pedir socorro. Foi aí que ele riu. Já sei o que você tá pensando. O Olaf tem contato em todo canto. Nem pensa em avisar a polícia, senão vai piorar pra você. O mais assustador nem era a raiva dele, era a frieza com que ele planejava me vender. Depois, pegou meu celular e jogou na parede antes de ir dormir. Quando deu 3 da manhã, tentei fugir, mas o carro não pegou. A cidade mais próxima ficava uns 13 quilômetros. Só que, com 17 anos, sem celular e ninguém pra te ajudar, 13 quilômetros parecem 80. No dia seguinte, acordei e descobri que meu pai tinha colocado trancas do lado de fora da porta do meu quarto. Só por precaução, ele disse, tomando café como se não tivesse acabado de transformar o meu quarto numa cela. A única visita que recebi foi do Olaf. No início, ele até fingia simpatia, me chamava de futura esposa, encostava no meu ombro ou pegava na minha mão, mas quanto mais eu demonstrava desconforto, mais ele forçava. Logo, a mão dele vivia grudada na minha coxa, toda vez que sentávamos juntos, apertando cada vez mais, falando de quantos filhos teríamos. Às vezes eu olhava para meu pai, mas ele nunca reagia, só concordava com a cabeça e dava aquele sorrisinho. Mas ainda tinha coisa pior. Uma vez, meu pai e Olaf estavam na cozinha conversando e meu pai foi ao banheiro. Olaf tentou me chamar, mas fingi que estava ocupada cozinhando. Só que, quando ele passou a falar com uma voz ameaçadora, suspirei e me aproximei. Ei, ele sussurrou, o cheiro de uísque e cigarro me dando ânsia. No instante em que ele me puxou pro colo dele, meu pai entrou. Como estão meus pombinhos? Ele exclamou, indo até o forno olhar o Alfredo. Olaf cochichou de novo. Uma moça bonita como você gosta de um carinho por trás? Aquilo foi demais pra mim. Corri pro quarto e chorei até não aguentar mais. Ninguém veio ver como eu estava. Só uns 10 minutos depois, quando ouvi a porta da frente bater e meu pai voltar. Pai, eu não consigo fazer isso. Você devia se envergonhar. Ele cortou. O Olaf está fazendo um favor enorme pra gente e você só sabe reclamar. Fiquei sem reação. Pai, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Trabalho em 3 lugares. Não durmo, só como uma vez ao dia. Faço qualquer coisa pra pagar essa dívida, menos casar. Não, já decidi. Ele respondeu, antes de bater a porta e trancar de fora. Foi aí que parei de comer, de dormir, de tomar banho. Nada fazia sentido. Eu só conseguia desejar que meu pai tivesse um infarto e caísse morto. Depois me sentia culpada. Depois vinha a raiva de sentir culpa. Era demais. E faltando 3 semanas para o casamento forçado, a tia Rachel apareceu. Ela era a irmã mais nova do meu pai, que tinha ido embora anos atrás depois de uma briga de família que eu nunca entendi direito. Mais tarde, naquela noite, ela me encurralou na cozinha. Eu sei o que está acontecendo. Ela sussurrou. Já passei por isso. Meu pai também tentou me vender quando eu tinha sua idade. Quase não acreditei. Finalmente alguém que entendia. Ela disse que vinha acompanhando a situação pelos primos e não aguentava mais ficar parada. Tinha um plano para me tirar dali. Eu morria de medo de ser pega, mas de não tentar era pior ainda. A tia Rachel era meu único porto seguro. Me dava comida escondida quando meu pai começou a controlar tudo. Inventava distrações para eu respirar um pouco sozinha. Na véspera do plano de fuga, não consegui dormir. Desci para pegar água e ouvi a tia Rachel no telefone, no quarto de hóspedes. Sim, Olaf, ela confia completamente em mim. Amanhã ela entra no carro sem reclamar. Encostei na porta e ela continuou. O pai dela garantiu minha parte do dinheiro, né? 50 mil como ficou combinado. Minhas pernas quase bambearam. O copo escorregou da minha mão, mas agarrei antes que caísse. A tia Rachel estava do lado deles o tempo todo. O resgate era a armadilha. A esperança era mentira. E amanhã, em vez de liberdade, eu ia ser entregue direto pro Olaf. Eu estava realmente sozinha. Me afastei em silêncio,
Os pés descalços não faziam barulho no chão de madeira. O frio do piso subia pelas minhas pernas, igual ao gelo que já tomava conta do meu peito. Minhas mãos tremiam tanto que precisei apoiar o copo na mesinha do corredor e via a água se mexendo com meu nervosismo. A mesa antiga, uma das preferidas da minha mãe, parecia me provocar com a firmeza dela. Pensa. Eu precisava pensar. Subi de volta, a cabeça fervilhando entre 1000 ideias e nenhum caminho de saída. Cada degrau da escada ameaçava ranger, mas depois de anos morando ali, eu já sabia onde pisar. A tia Rachel continuava ao telefone. A voz dela vazava pelas paredes finas, cheia de doçura falsa, planejando uma fuga que era pura mentira. Ouvi ela andando de um lado para o outro, o assoalho rangendo sob o peso dela. Tranquei a porta do meu quarto por dentro. O clique pequeno parecia inútil e, ao mesmo tempo, essencial, apesar das trancas do lado de fora. O metal gelado da maçaneta era o aviso da minha prisão. Sentei na cama, mas até a colcha que minha mãe tinha feito não trazia conforto nenhum, e tentei assimilar tudo o que tinha acabado de acontecer. O fundo, claro. O seguro de vida da minha mãe era alto, mas meu pai sempre dizia que tinha uma papelada enrolada, uma burocracia que levaria anos para resolver. Agora eu entendia. Ele usava isso como moeda de troca, balançando minha herança como um prêmio para quem oferecesse mais. Peguei o celular descartável que a tia Rachel tinha me dado. Aquela capinha de plástico barato parecia que ia desmontar na minha mão. Não pude deixar de notar a ironia. O objeto que deveria me salvar servia só para me acorrentar ainda mais. Fui rolando as mensagens, procurando por qualquer coisa estranha. A maioria era para mim, ela interpretando direitinho a tia preocupada. Como você está, querida? Qualquer coisa me chama. Era o que mais aparecia. Mas tinha um número para o qual ela mandava mensagem o tempo todo. As conversas tinham sumido, mas o número ainda estava nos contatos recentes. Uma pista que ela esqueceu de apagar. Esperei até ouvir a porta do quarto dela bater, o som ecoando pelo corredor. E então disquei o número do meu quarto, com o coração a 1000. O telefone chamou 1, 2 vezes, até que uma voz conhecida a atendeu. Rachel, já é tarde. Isso precisa ser importante. O sotaque era carregado, impaciente. Olaf. Meu estômago virou do avesso. Desliguei na hora, os dedos tremendo, sentindo o enjoo subir. Há quanto tempo eles estavam armando tudo? Será que alguma coisa do que a tia Rachel me contou era verdade? Toda aquela história do casamento arranjado dela, as lágrimas dizendo que entendia minha dor. Será que foi real ou só jogo para eu confiar nela? Passei o resto da noite pensando em um plano, porque dormir era impossível. A luz da lua desenhava sombras pelo vidro, formando listras no chão que pareciam grades de prisão. Se a tia Rachel achava que tinha minha confiança, eu ia usar isso. Fingiria acreditar no papo de fuga. Deixaria ela pensar que eu era a bobinha que ela queria, mas antes precisava de provas. Algo sólido que não desse para negar ou disfarçar. O dia amanheceu rápido demais. Tia Rachel bateu na porta cedo, o barulho seco, apressado. Meu pai abriu a porta, destrancando cada um dos trincos, e ela entrou com um sorriso acolhedor e uma bandeja de café, que me embrulhou ainda mais o estômago. Estava toda arrumada, maquiagem impecável, querendo passar a imagem de parente dedicada. Hoje é um dia especial, ela disse, colocando a bandeja na escrivaninha, como se nada estivesse acontecendo. O cheiro de ovos e torrada só me dava mais enjoo. Tá nervosa? Forcei um aceno de cabeça. Tentei parecer agradecida, me apoiando em tudo o que já atuei nas peças da escola. Obrigada por tudo, de verdade. Eu não sei o que faria sem você. Ela me abraçou, aquele perfume doce demais, e precisei me segurar para não afastar. Os braços dela pareciam cobras me apertando. Família é pra cuidar. Agora come. Vai precisar de energia. Depois que ela saiu, belisquei os ovos e a torrada. Cada mordida parecia serragem. Eu precisava entrar no quarto dela, pegar o celular e buscar provas. Mas como? Meu pai não tirava o olho de mim, e tia Rachel quase não largava o telefone. A oportunidade veio depois do almoço. Ela foi tomar banho, a água tão alta que abafava qualquer barulho, e meu pai conversava ao telefone, provavelmente com o Olaf, sobre rotas e horários. O som da voz dele vinha do escritório. Fui pro quarto de hóspedes e achei o celular dela carregando no criado mudo, sem senha. Um descuido, ou confiança demais de quem achava que me controlava totalmente. Fui direto nas fotos e comecei a fotografar tudo com meu celular descartável, mãos trêmulas, tentando ser rápida. Conversas com o Olaf, os dois discutindo meu preço e condição, transferências bancárias do meu pai, vários pagamentos, somando bem mais do que eu esperava. Uma foto do documento do fundo fiduciário, com valores circulados em vermelho. $50 mil era mesmo a parte dela, mas tinha mais coisa. Descobri que ela também devia dinheiro, dívidas de jogo igual ao meu pai, para gente com nome russo que eu nem conseguia pronunciar. Nessa família, a fruta não cai longe do pé mesmo. Fui salvando tudo, printando sem parar, montando meu dossiê. Achou o que procurava? Virei num salto, o coração quase parando. Tia Rachel estava na porta, enrolada na toalha,
o cabelo pingando no chão de madeira, com uma expressão calma, até divertida. Eu só estava... Deixa pra lá. Ela entrou, fechou a porta com calma de quem sabe exatamente o que está fazendo. Você me ouviu no telefone ontem à noite, né? Não adiantava mentir. Assenti, levantando o queixo. Ela suspirou e sentou na beirada da cama, ajeitando a toalha sem pressa. Você não faz ideia do que está acontecendo. Eu e seu pai não somos pessoas ruins. Só estamos no desespero. As pessoas para quem a gente deve não aceitam conversa nem atraso. E o Olaf não é tão ruim quanto você pensa. Ele vai cuidar de você. Ele tem 43 anos, eu disse, a voz saindo mais firme do que eu sentia. E quer me usar como uma fábrica de filhos. Falou pro meu pai que quer pelo menos 4. Muita mulher já se casou com um homem mais velho e foi feliz. Ela respondeu como se fosse a coisa mais normal do mundo. Você vai ter casa boa, dinheiro, segurança, empregada para ajudar com as crianças. É mais do que muita gente tem. Eu vou é para uma prisão, retruquei. Gaiola dourada ainda é gaiola, e essas crianças iam crescer presas nela também. O rosto dela endureceu, a máscara de tia boazinha sumindo. Olha, não importa o que você pensa. Amanhã você vai entrar naquele carro comigo. Vamos direto para casa do Olaf. Nada de rodoviária. Você pode ir de boa vontade, ou do jeito difícil. E qual seria o jeito difícil? Ela deu um sorriso cruel, mostrando os dentes. O Olaf conhece um médico que pode receitar uns remédios ótimos. Você ia se surpreender com o quanto a pessoa fica dócil com a dose certa. Um pouquinho no seu suco de laranja de manhã, e você assina o casamento rindo. Meu sangue gelou. Eles me dopariam se precisasse. Me transformariam numa marionete. Agora, ela continuou, se levantando e vindo na minha direção. Me dá esse celular, acabou a brincadeira. Entreguei, mas ela não fazia ideia de que eu já tinha mandado as fotos para outro número. O e-mail antigo do tio Brian, que eu lembrava dos cartões de aniversário da infância. Ele era irmão mais velho do meu pai. Trabalhava como assistente jurídico, morava em outro estado. Fazia anos que não nos falávamos, mas eu torcia para ele ainda usar aquele e-mail. Escrevi para ele, desesperada. Tio Brian, o pai está me vendendo para pagar dívidas de jogo. Por favor, me ajuda. Provas em anexo. Boa menina, tia Rachel disse com aquela arrogância que dava vontade de gritar. Agora vai pro seu quarto. Amanhã a gente sai às 9 da manhã. E nada de tentar fazer besteira essa noite. O Olaf colocou homens para vigiar a casa. O jantar foi carregado de tensão. A sala parecia até menor com o Olaf ali, dominando o ambiente como uma sombra pesada. Ele sentou do meu lado, com a mão no meu joelho embaixo da mesa, dedos grossos e possessivos que apertavam de tempos em tempos, só para me lembrar quem mandava ali. Meu pai e a tia Rachel conversavam sobre o passado como se tudo estivesse normal, relembrando histórias de infância, como se não estivessem prestes a me vender no dia seguinte. Hoje você tá calada, passarinha, o Olaf falou, apertando meu joelho tão forte que eu sabia que ia ficar marcado. O hálito dele era uma mistura de vinho e charuto. Tá animada pro amanhã? Ela sabe, respondeu a tia Rachel num tom casual, cortando o bife com aquela precisão de sempre. Ouviu minha conversa no telefone. O garfo do meu pai caiu no prato. O barulho cortou o silêncio como uma faca. O quê? Fica tranquilo, ela disse, balançando a faca com desprezo. A gente já conversou. Agora ela entende a situação. Não é Arya. O Olaf apertou meu joelho de novo, tão forte que doeu. Mordi o lábio para não gritar. Isso muda tudo. Talvez seja melhor adiantar. Que tal fazer a cerimônia hoje à noite? Não, respondeu a tia Rachel firme. Vamos seguir o combinado. Já tem muita coisa organizada. Ela não vai sair daqui hoje. Ela me encarou com aquele olhar gelado. Vai? Neguei com a cabeça, sem confiar que conseguiria falar sem tremer. Depois do jantar, trancaram minha porta com mais cadeados ainda. Ouvi o som da furadeira madrugada adentro, sentindo minha prisão sendo reforçada. Metal contra madeira, selando meu destino. Não podia nem ir ao banheiro sozinha. Nada de fingir nada. Até as paredes pareciam se fechar ao meu redor. Fiquei deitada, olhando pro teto, onde anos atrás colei estrelas que brilhavam no escuro junto com a mamãe. Quase todas tinham caído. Só restavam uns pontinhos apagados. Amanhã iam me levar pra casa do Olaf. O casamento ia acontecer, eu querendo ou não. A menos que o tio Brian tivesse visto minha mensagem. A menos que ele acreditasse. A menos que se importasse o bastante pra me ajudar. Muitos, a menos. Coisas demais fora do meu alcance. O dia amanheceu depressa, o sol surgindo cinza e pesado. Tia Rachel destrancou minha porta às 8, já toda pronta, de blazer azul marinho, com aquele jeito de quem queria parecer séria e confiável. Vai tomar banho e veste isso, disse ela, me entregando um vestido e uma capa. O Olaf quer você arrumada pra viagem. Obedeci, como se estivesse no piloto automático. O banho morno, a água caindo fraca. O vestido era branco, até o joelho, com renda na gola. Parecia roupa de ensaio de noiva. Não deixei de notar a ironia. Estavam me arrumando para o próprio enterro. Lá embaixo, meu pai andava de um lado pro outro na cozinha, os passos nervosos. Acho melhor fazermos logo aqui, disse para o Olaf. O juiz Morrison me deve um favor. Pra que arriscar a viagem?
Quero que seja do meu jeito, respondeu Olaf, sem espaço para discussão. Na minha casa com meus convidados. Tudo oficial, legal, sem volta. Ela já sabe do plano, insistiu meu pai, passando a mão nos cabelos. E se ela tentar escapar? A gente resolve, respondeu Olaf, mexendo no celular. Tenho homens no caminho todo. Se tentar fugir, não chega longe. Se pedir ajuda, ele deixou a ameaça no ar. Meu estômago virou. Mesmo que eu conseguisse sair do carro, eles iam me pegar. Não era só 3 pessoas, era todo um esquema. Tia Rachel apareceu com café e torradas, querendo bancar a anfitriã. Come alguma coisa. A viagem é longa. Você não vai querer passar mal. Engoli à força, a garganta apertada, a torrada seca arranhando ao descer. Pela janela vi o carro alugado da tia Rachel na garagem. Um sedã prateado. Tão normal para algo tão cruel. Ninguém desconfiaria de nada. Vamos! Anunciou Olaf às 9 em ponto, olhando pro relógio. Agarrou meu braço, apertando forte, juntando mais marcas às que já tinha. Você vai com a Rachel. Eu vou atrás. Qualquer problema, qualquer tentativa de fuga ou de pedir socorro, e as coisas vão ficar bem ruins, entendeu? Assenti, sentindo o peso da ameaça. Fala, ele exigiu, me sacudindo. Entendi. Boa menina. Ele soltou meu braço e me deu um beijo na testa, os lábios úmidos deixando uma marca que eu quis esfregar até sumir. Segurei o enjoo. Ir até o carro parecia um cortejo. Cada passo era mais longe da esperança. Meu pai ficou na varanda só olhando. Sem despedida, sem desculpa, sem sinal do pai que já me empurrou no balanço. Só o mesmo sorriso satisfeito, já contando o dinheiro. Tia Rachel ligou o carro enquanto eu colocava o cinto, ouvindo o clique que parecia o de uma cela fechando. O SUV preto do Olaf veio logo atrás, colado. Olhei minha casa sumindo no retrovisor, o lugar onde a mamãe lia histórias para eu dormir, me perguntando se um dia ia ver aquilo de novo. São 2 horas de viagem, avisou tia Rachel quando pegou a estrada principal, as mãos firmes no volante. Se quiser, posso colocar uma música para passar mais rápido. Não respondi, só fiquei olhando as ruas conhecidas passando. O parque onde a mamãe me levava, agora vazio. A biblioteca onde passei tantas tardes, fugindo para outros mundos. A vida que eu estava deixando para trás, talvez para sempre. Já estava na estrada fazia uns 20 minutos quando o telefone da tia Rachel tocou. Ela atendeu pelo Bluetooth e o som saiu nos alto-falantes. Brian, ela disse. Surpresa de verdade. Como você? Sim, ela tá comigo. O quê? Não, isso não faz sentido. Tô levando ela pra comprar umas coisas pro casamento. Que e-mail? Meu coração disparou. O tio Brian tinha recebido minha mensagem. Ele realmente checou aquele e-mail velho. Fotos. Não sei do que você tá falando. As mãos da Rachel ficaram brancas no volante, o controle começando a escapar. Brian, você tá sendo paranoico. As dívidas do papai são problema dele. Só tô aqui pra apoiar minha sobrinha, nada mais. Ela ouviu por um instante e então ficou lívida. Você ligou pra quem? Brian, não era pra você ter feito isso. Você não entende. Essas pessoas não brincam. Desligou e ligou direto pro Olaf. Deu ruim. O Brian sabe. Ele avisou alguém. Não sei quem. Polícia, talvez? Ou o FBI. Ouvi o Olaf xingando em russo pelo viva voz. Uma sequência de palavrões que nem precisava traduzir. Como ele descobriu? Os olhos da tia Rachel encontraram os meus pelo retrovisor, cheios de ódio. A pestinha mandou fotos pra ele. Provas. Prints de tudo. Onde você está agora? Na Rota 47. Acabei de passar pela caixa d'água. Para no próximo posto de gasolina, vou transferi-la pro meu carro. Agora. Tia Rachel pisou fundo, o maxilar travado, o velocímetro já acima do permitido. Sua menina tola, só conseguiu piorar pro seu lado. Achou que o Olaf era ruim antes? Você não faz ideia do que te espera. Vi o posto de gasolina se aproximando, os letreiros iluminados prometendo uma normalidade que não existia. Minha cabeça girava. Eu sabia que, se entrasse no carro do Olaf, não teria mais chance alguma. Era agora ou nunca. Assim que tia Rachel começou a desacelerar para entrar no posto, soltei o cinto. O barulho do clique ecoou no silêncio tenso. Nem pense nisso, ela avisou, tentando me segurar, mas eu já estava decidida. No segundo em que o carro parou, abri a porta e disparei. O asfalto ralava meus sapatos, mas não importava. Ouvi tia Rachel gritando, as portas do SUV do Olaf batendo, mas nem olhei para trás. Corri em direção à loja de conveniência, torcendo para encontrar alguém, qualquer um que pudesse ajudar. O vestido enrolava nas minhas pernas, me atrasando. Mas Olaf se mostrou mais rápido do que parecia. Me alcançou antes de eu chegar à porta, passou o braço pela minha cintura e me ergueu do chão como se eu não pesasse nada. Garota tola, ele sussurrou no meu ouvido, a respiração quente e azeda. Agora você me irritou de verdade. Vai aprender a respeitar. Enquanto ele me arrastava de volta pro SUV, eu chutava, gritava, minha garganta já ardendo. Algumas pessoas olhavam das bombas, mas ninguém se metia. Para eles parecia só mais uma briga de família, nada demais.
Teve quem até virou o rosto de propósito. Foi aí que ouvi as sirenes. Olaf travou, afrouxando o aperto. 2 viaturas chegaram rápido, luzes vermelhas e azuis piscando. Ele me largou e correu para o carro, berrando para tia Rachel sair do caminho. Mas logo outras viaturas apareceram de todos os lados, cercando tudo. Não tinha para onde fugir. Caí de joelhos, perna bamba, sem conseguir levantar. O chão áspero arranhou minhas mãos. Uma policial veio devagar, mãos à mostra, falando baixo. "Você está machucada?" perguntou com delicadeza. "Recebemos uma denúncia de sequestro em andamento. Você é a Arya?" Foi aí que desabei de verdade, quando a adrenalina passou. Meu pai me vendeu para pagar as dívidas dele. Eles iam me forçar a casar com ele. As palavras saíam entre soluços. A policial me ajudou a entrar na viatura, enquanto outros prendiam Olaf e tia Rachel. Eles não aceitaram fácil. Olaf gritava sobre advogados e contatos, dizendo que iríamos nos arrepender. Tia Rachel insistia que era tudo um engano, que eu era só uma adolescente inventando histórias. Na delegacia, contei tudo. As dívidas de jogo, o noivado forçado, as trancas na porta. Uma detetive, mulher de olhar gentil e cabelos grisalhos, me ouviu sem julgar. Mostrei as fotos que tirei do celular da tia Rachel. O tio Brian tinha atravessado a noite dirigindo e chegou com uma amiga advogada, exausto, mas firme. Recebi seu e-mail de madrugada. Me abraçou forte. Ele cheirava a café e segurança. "Desculpa, eu devia ter cuidado de você depois que sua mãe morreu. Eu sabia dos problemas do meu irmão, mas nunca achei que chegaria a esse ponto." A advogada, Sarah Chen, ficou com a gente, transmitindo uma calma que me fazia sentir protegida. "As provas são sólidas. Conspiração para casamento forçado, cárcere privado, tentativa de tráfico. Eles vão ficar presos por muito tempo." "E o meu pai?" perguntei. "Já tem mandado de prisão, vão encontrar ele." E acharam. 3 horas depois, tentando fugir para o Canadá com uma mala cheia de dinheiro. Descobriram que ele vinha desviando dinheiro do Olaf há meses, planejando sumir assim que eu fosse obrigada a casar. A traição ia mais fundo do que eu imaginava. Os dias seguintes passaram em um borrão. Depoimentos, papéis, audiências. Descobri mais sobre a tia Rachel. Ela nunca fugiu de casamento arranjado nenhum. Era tudo mentira. Tinha perdido a herança em apostas online e devia dinheiro pra gente perigosa. Quando soube da situação do meu pai por fofoca da família, viu uma chance. Me convenceu a confiar nela. Me entregou pro Olaf e ficou com a recompensa. Descobriram que não era a primeira vez que ela fazia isso. Só a primeira que deu errado. O julgamento foi rápido. Olaf pegou 15 anos por tentativa de tráfico e conspiração. Tia Rachel, 10 anos pelo papel dela. Meu pai, 12 anos. Mais tempo extra pelos crimes financeiros. Durante todo o processo, fiquei na casa do tio Brian. A esposa dele, Patrícia, era gentil, mas pisava em ovos comigo, como se eu fosse de vidro. Os filhos deles, meus primos que eu nunca tinha visto, não sabiam como agir. Eu era a garota do noticiário, carregando uma história terrível. "Você pode ficar aqui o tempo que quiser", garantiu o tio Brian. "Até a faculdade, se quiser. Essa agora é sua casa." Mas eu tinha outros planos. Durante a investigação, descobriram algo importante. A apólice de seguro de vida da minha mãe tinha uma cláusula. Se meu pai cometesse qualquer crime que me prejudicasse, o dinheiro passava direto para mim. Tudo. $300.000, mais juros. Usei uma parte para terminar o ensino médio num programa acelerado. O resto guardei para a faculdade. Decidi fazer serviço social. Queria ajudar outras crianças presas em situações impossíveis. No dia em que fiz 18 anos, recebi uma carta do meu pai da prisão. Não abri. Só devolvi pro remetente e segui com a minha vida. Seja lá o que ele quisesse dizer, desculpas ou manipulações, eu não precisava mais ouvir.